Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos aqui com a jornalista Daniela Kresh, que é correspondente do IBE em Israel, para falar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você aqui o seu like no vídeo, que é muito importante para o nosso canal. Se você não for inscrito no canal do Instituto Brasil Israel, para também fazer a sua inscrição. Além disso, se possível, para você ajudar o Instituto Brasil Israel a dar continuidade a esse trabalho, colabore conosco através desse QR Code aqui na tela. Basta escanear o seu celular, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você vai estar ajudando o IBE aqui a continuar fazendo esse trabalho e muitos outros. Dani, tudo bem por aí? Mais uma semana agitada em Israel, né? Uma de muitas aí. E já entrando no primeiro assunto, o Hamas, essa semana, fez uma proposta de acordo de negociação com Israel, intermediada pelo Egito, e acabou, assim, sendo exigências um pouco demais para as solturas dos reféns. Mais de 130 reféns ainda estão nas mãos do Hamas em Gaza. Israel acabou rejeitando, né? Como a gente falou na semana passada, havia uma negociação para a soltura desses 136 reféns que estão no cativeiro do Hamas, e aí o Hamas respondeu essa semana a proposta de Israel, com mediação do Egito, Catar, Estados Unidos e França e outros países, mas o que o Hamas sugeriu para aceitar a libertação dos reféns foi rejeitado pelo ministro Benjamin Netanyahu, né? Ele considerou as exigências um pouco demais. Você poderia explicar aqui o que são essas exigências, qual foi os argumentos utilizados pelo governo israelense para rejeitar essa proposta de negociação com o grupo terrorista Hamas? Sim, primeiro, obrigada, João, obrigada a todo mundo que está assistindo. Realmente, a gente falou na semana passada dessas negociações que estavam em curso, né? Então, tem havido negociações já desde o começo, né? Desde o dia 7 de outubro já tem negociações para a volta da soltura dos reféns. A gente viu que em novembro teve uma rodada de libertações, né? Foram mais de 80 israelenses, em geral mulheres mais velhas, crianças, né? Que foram soltas, não todas, né? Aí você ainda tem até bebês ainda, se é que estão vivos, né? Crianças lá, mas e tem mulheres também, mas houve essa rodada. E desde então, há muitas tentativas de rodada de soltura, né? A gente completou anteontem 4 meses, né? 4 meses. Então, as pessoas já estão lá há 4 meses. E a gente sabe que desses reféns, pelo menos 30 estão mortos. Então, são 133 reféns israelenses e de outras nacionalidades também, e dupla nacionalidade, inclusive um brasileiro. 11 argentinos e 40 americanos, e tem muita gente. 40, não sei se esse número de americanos está certo, não. E a New York Times até deu uma matéria essa semana falando que já são realmente 30 mortos, né? 31, eles falaram que estariam realmente, Israel já teria esse certificado de que eles estão mortos, estão sendo mantidos no cativeiro os cadáveres deles, né? Obviamente o Hamas, para fazer pressão psicológica e a pior possível, né? Não fala quem morreu, quem não morreu, a pior pressão psicológica que alguém pode fazer, é uma coisa mesmo, bem terrorista mesmo, psicológica, que eles estão fazendo com Israel, estão acostumados com isso. E isso aqui, o New York Times tem um outro número, eles falaram que tem mais 20 que estão sendo estudados, estão sendo vistos, talvez, como já tendo mortos também. Quer dizer, então você teria, além desses 31, mais 20, quer dizer, já chega aí a quase, sei lá, mais de um terço teriam morrido, quem sabe metade, as pessoas aqui já falam em metade não vão sobreviver, já estão mortos, ou vão morrer em breve. E como é que isso foi? Como é que Israel está fazendo isso? Quer dizer, com a entrada dos soldados, né, na faixa de Gaza, quase toda, a gente vai falar um pouco do que falta os soldados entrarem, mas eles estão trazendo cadáveres que eles encontram de volta para Israel para fazer exame de DNA e tal, checar se eles são reféns ou não. E aí, se são, tudo bem, fica. Se não são, os cadáveres são devolvidos para Gaza. Então, aí é que Israel está encontrando, de vez em quando avisa
esse aqui está morto. Aquele aqui está morto. A gente nunca sabia exatamente como que Israel conseguia dizer isso, né? Então, agora a gente já sabe que eles estão encontrando os corpos, os cadáveres, estão trazendo de volta para Israel e estão identificando. Então, nisso, o New York Times parece que tem esse número de 20, que o público israelense não sabe por aqui internamente, oficialmente. Tem que ler o New York Times. Tem que ler matéria do New York Times para saber esse tipo de coisa, né? Quer dizer, é horrível, né? Então, voltando ao que você falou, a proposta, né? Quer dizer, existiu uma proposta de Israel e dos países que estão ajudando nessa mediação, principalmente Estados Unidos, Catar, Egito também no meio, mas principalmente Estados Unidos e Catar, e houve uma reunião, inclusive em Paris, onde essa proposta foi redigida, né, e foi enviada 2, 3 semanas atrás por Hamas. E o Hamas demorou um tempão para responder. Falou, Hamas não tem pressa, né? Dane-se, né? Que a guerra continua. Aí o Hamas resolveu, nessa semana, responder, dizendo, vocês fizeram uma proposta? Beleza, joga no lixo. O que nós queremos, a nossa proposta é a seguinte, 4 meses de trégua, sendo que... por que esse 4 meses? Porque aí os reféns, né, seriam soltos em 4 meses. Que, aliás, o que eles queriam também em novembro, eles queriam que fosse 1 por semana. Eles querem, assim, né, pagamento em prestações, né? Então, seria 4 meses libertando, sei lá, 2 por semana, não sei quanto é que dá para fazer a conta aí, 10 por semana. E 4 meses e 4 meses e meio para a libertação de 45. Quer dizer, então você tem aí, não é todos, seriam só 45, seriam mulheres, tem aí, eu acho que quase 20 mulheres, idosos, o bebê, né, de 1 ano, o Fio Bibas, a gente não sabe se está vivo ou não, e o Ariel Bibas também de 4 anos, a gente não sabe se está vivo ou não. E aí, depois desses 4 meses e meio de devolução à prestação de 45 reféns, a gente também não sabe se eles colocam aí os cadáveres. Pode ser que eles resolvam devolver os cadáveres, né? E depois desses 4 meses e meio, acabava a guerra. Quer dizer, então, na verdade, a trégua não é trégua, já é o fim da guerra, porque depois da trégua vem logo a guerra, o fim da guerra. Eles querem que Israel saia totalmente da faixa de Gaza, não tenha nenhum soldado lá, o que seria, na verdade, ganhamos a guerra por Hamas, né? Continuamos aqui vivos. É verdade que já se fala em quase metade dos combatentes do Hamas foram mortos por Israel, mas tem outra metade, tem os líderes, estão lá vivinhos da Silva, inclusive já começando a voltar para os lugares onde Israel está saindo, porque a pedido da comunidade internacional e dos Estados Unidos, Israel se retirou ou diminuiu muito a presença na faixa de Gaza no último mês, liberou todos os reservistas, está cada vez menos soldados lá dentro, e aí onde não tem soldado, quem volta? O Hamas. Então, você já tem vídeos do Hamas voltando, prendendo gente, matando gente que colaborou, ou que está fazendo algum tipo de saque, ou que não sei o quê, eles vão lá e matam, e já meio que voltando a governar Gaza, né? Quer dizer, Israel, que a promessa, né, o objetivo de guerra seria acabar com o governo do Hamas, perderia a guerra, porque se o objetivo era derrubar o Hamas do poder, o objetivo não foi alcançado, tá? Então, o que eles querem é isso, que Israel termine com a guerra, quer dizer, para eles, assim, mataram metade dos seus combatentes e mais 10 mil pessoas, tá ótimo, porque são mártires, estão agora lá com Alá, né, e morreram mortos de mártires, tá tranquilo, ganharam a guerra, entendeu? A visão é completamente diferente da visão ocidental que a gente tem, mas morreram 25 mil. Para o Hamas é vitória, se Israel sair agora, tá? Então, o que eles querem é isso, eles querem essa trégua de 4 meses e meio para devolver a prestação, e aí aos pouquinhos eles vão retornando, e aí acabou a trégua, começou o fim da guerra, né? E além do fim da guerra, eles querem a libertação de milhares de presos palestinos, né? Que o objetivo de sequestrar refém era para libertar presos palestinos que foram julgados e condenados por terrorismo, décadas, né? Inclusive 500 que também estão cumprindo pena há décadas
por ter matado. São presos com sangue nas mãos, né, Dani? Com sangue nas mãos, que mataram fisicamente israelenses e que estão na prisão por isso. Que país no mundo vai libertar o cara que matou, entendeu? Que, assim, tipo, vai libertar se acabou a pena, ou sei lá, não tem pena de morte em Israel. Mas, sei lá, tem, né, aquela coisa. Cumpriu 30 anos, então pode começar. Ok. Mas nesse caso, não. É tipo, sai da prisão. O cara matou lá 5 anos atrás, sai da prisão. Inclusive, os caras que cometeram os ataques de 7 de outubro, eles querem libertar. Quer dizer, não precisa nem ter 5 anos de prisão, né? Agora, matou lá 1.200 mulheres, crianças, mulheres, não sei o quê, estupraram, mataram e cortaram cabeça, beleza, tá fora, né? Então, o Netanyahu deu uma entrevista coletiva falando que não tem condição de Israel, que isso é ilusório do Hamas, não tem condição de Israel a concordar com essas exigências. E aí sai no mundo todo assim, Israel rejeita a devolução dos reféns. Mas não é isso, é realmente Israel. Eu não estou justificando o Netanyahu, não é a pessoa preferida do mundo para mim. Mas o que eu digo é que é um dilema verdadeiro aqui. É um dilema muito forte, muito grande, muito horroroso, que é sacrificar, digamos assim, os 130, né? Agora, sei lá, 100 que ainda estão vivos, ou menos, 80, 90 que ainda estão vivos, em prol, ou sacrificar a vida deles e manter a dissuasão israelense de que, olha, a gente não vai sair, tem que vencer a guerra, tá, não sei o quê, e a gente quer evitar que aconteça novos, porque se você aceitar negociar com o terrorista, o terrorista vai fazer de novo o terror, né? Ou você realmente abrir mão dos objetivos militares em prol de uma causa extremamente importante, talvez a mais importante, que é salvar a vida dos reféns. E que, se eles morrerem, sei lá o que boa parte da população vai pensar sobre o seu próprio governo, sobre os seus governantes, sobre o próprio país que não salvou sua vida. Não só houve uma falha muito grande no dia 7 de outubro, entraram 3 mil combatentes da Nurba, né, combatentes da elite, né, do Hamas, que foram lá e mataram 1.200, quase 1.300 pessoas, quer dizer, já houve essa falha, os israelenses já estão se sentindo totalmente pouco, né, tipo, existe aquela ideia de que nossa establishment militar e de segurança vai nos proteger, os israelenses já se sentem absolutamente desprotegidos depois de 7 de outubro, como se você virar refém, vai morrer, entendeu? Então, quer dizer, como que alguém agora pode, por exemplo, mandar seu filho para o exército sem pensar que se o filho for sequestrado, Israel não vai ter como trazer ele de volta? Quer dizer, ninguém acha que o governo quer que eles morram, obviamente que não. Mas que existe aqui um dilema muito grande, existe. O próprio Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, foi libertado numa troca de prisioneiros por um soldado Gilad Shalit em 2011. E foi ele que cometeu agora em 2023. Quer dizer, será que você libertar esses milhares de presos palestinos não vai ser o próximo líder do Hamas que vai cometer uma coisa pior do que 7 de outubro daqui a 5, 10 anos? Quer dizer, então existe aí um dilema muito, muito, muito grande, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come mesmo. Eu não gostaria de estar no lugar das pessoas que têm que tomar uma decisão como essa. Tá? Agora, uma coisa que até o Ahmed Al-Khatib, que é um cidadão, um cara que nasceu em Gaza e mora nos Estados Unidos, falou na entrevista aqui no canal do IBA, entrevista exclusiva que vale a pena assistir, que o Hamas, né, Dani, não é um Estado formal, democrático, é um grupo que ao mesmo tempo quer estar no poder e quer fazer uma resistência armada, e é um cenário que é muito difícil de você até mesmo negociar com um grupo fundamentalista radical que está no controle da faixa de Gaza, não é de um Estado para um Estado, né? Claro que não, a gente voltando, né, ao básico, né, o que é o Hamas. É um grupo terrorista, fundamentalista, jihadista, que tem axiomas, não vai nunca mudar, entendeu? E negociar com eles é adiar talvez a próxima tragédia. A única coisa que eles aceitam negociar em termos de trégua é o que eles acreditam, que os fundamentalistas jihadistas acreditam, que é uma trégua que o próprio Maomé fez, que está no Alcorão, que ele aceitou tréguas de 15, 20 anos. É o máximo, mas é só trégua. E o que é trégua para eles? O que é cessar fogo para um grupo jihadista
como o Al-Qaeda, Al-Shabaab, Estado Islâmico, Hamas, Hezbollah. O que é trégua e cessar-fogo para eles? Não é tipo você fazer uma trégua para depois negociar a paz. Não é isso. Não é cessar fogo para, ok, vamos acalmar aqui, vamos negociar uma paz, fazer um acordo de paz. Não. Trégua, cessar fogo para eles é simplesmente para se reorganizar, reunir as tropas, coletar a quantidade, novas armas para fazer de novo a guerra. Quer dizer, não existe a ideia de que, olha, vamos negociar, vamos fazer a paz. Não, para esse grupo de jihadistas não existe paz. Não existe assim, vamos perder, não existe vamos perder o win-win situation, ou então vamos perder a guerra. Só existe a possibilidade de ganhar a guerra. Então, para isso, eles aceitam até fazer cessar-fogo, mas nunca é com o objetivo de ter paz. É sempre com o objetivo de se reorganizar, remilitarizar e voltar a atacar o inimigo. Tá? Então, quem não entende esses grupos aí, fica nessa, vou fazer cessar-fogo, e aí vai ficar paz, entendeu? Não vai ficar paz, infelizmente, estou muito pessimista em relação ao futuro, entendeu? Dessa região, com grupos como esses, com força muito grande, força que eles estão recebendo do Irã, do Catar, que têm objetivos deles próprios, entendeu? Que dão força para esse tipo de ideologia. Né? Achando, inclusive, eu gosto que o Catar até achava que poderia controlar, né? Aquela coisa, sempre quando você coloca algum extremista no poder, você acha que depois, não, a gente controla ele e tal, e não controla, entendeu? A criatura sai da mão do criador, né? Então, é o que acontece com o Hamas. Agora, voltando, então, à pressão das famílias dos sequestrados, dos reféns, que obviamente estão fazendo uma pressão enorme pelos seus entes queridos, né, para que haja um acordo, independente de qualquer coisa. Para eles tem que fazer um acordo agora, trazer eles agora. Tem mulheres, inclusive, que estão com medo que suas filhas estejam grávidas, entendeu? Dos estupradores do Hamas. E aí depois pensa, eles falam assim, não, liberta quem tem que libertar, depois prende de novo. Ou então faz trégua, depois entra de novo. Quer dizer, tem uma ideia de que primeiro traz eles de volta, depois continua a guerra ou faz alguma coisa, entendeu? Que também tem uma certa lógica, quer dizer, eles têm uma certa lógica, eles estão atuando de acordo com a lógica deles e com o amor que eles têm, obviamente, por seus entes queridos. Né? Então, houve uma entrevista coletiva, eu quero que você coloque a imagem das 5 mulheres que fizeram uma entrevista coletiva justamente no dia que Netanyahu disse que rejeitou a proposta do Hamas. Você vê 5 mulheres aí, 4 delas são do kibbutz Nir Oz, que é um dos kibbutzim mais afetados. A Dina Moshe, de 72, que é a mais velha. Você tem a Nili Margalit, que é a primeira direita, que é uma enfermeira que ajudou muita gente quando ela estava no cativeiro. Ela contou muito de como ela ajudou lá e como é que ela peitou o Hamas para conseguir trazer remédio para os sequestrados que estavam junto com ela. Também tem a Sharon Cunio, que é a segunda, a segunda da direita para a esquerda, que tem 34 anos. Ela foi sequestrada com 2 filhos. Ela foi sequestrada com as filhas gêmeas dela e elas conseguiram voltar. E as filhas gêmeas foram sequestradas. Filhas de 3 anos ficaram 50 dias sequestradas pelo Hamas. E você tem a última, a única que não é de Nir Oz é a mais alta, que é de cabelo branco até aqui, chamada Aviva Siegel, que é de Kfar Aza, que também virou uma das principais organizadoras desse grupo, né, que é a volta dos reféns. E a última que eu queria falar, quero mostrar um vídeo sobre ela, é a que está com a mão assim, que ela tem 16 anos só. Ela foi sequestrada com 16 anos. O nome dela é Sarah Calderon. Ela tem 16 anos. Calderon já é um nome que né, a gente pensa uma coisa meio latina, é verdade. Todos aqueles kibbutzim em volta da faixa de Gaza, tem um monte de argentinos, latino-americanos em geral, brasileiros. Tem o kibbutz Bror Hail, que fica a 7 quilômetros de Gaza. É um lugar onde tem muita gente que veio da América Latina, imigrou para Israel para fundar kibbutz socialista, cooperativas socialistas na década de 70, década de 60, por aí. Então, tem muito sobrenome que parece latino, porque tá? Tem muito latino-americano que mora lá. Tem 11, como eu falei, tem 11 reféns que têm cidadania argentina em Gaza nesse momento, inclusive a família Bibas, que é
o pai da Shiri Bibas, mãe das criancinhas, né? Imigrou da Argentina com 17 anos. Quer dizer, então, você tem muitos, muitos, muitos latino-americanos. E aí, essa Sahar Calderón, de 16 anos, chorando muito, chorando muito. Ela até tentou no começo falar um pouco mais sério, ela imediatamente já começou a chorar. O pai dela ainda está sequestrado, ainda é refém no Hamas, e ela está desesperada. E uma das coisas que ela fala, todas elas apelaram para o Netanyahu, para a mulher Bibi Netanyahu e Sara Netanyahu, quer dizer, apelando para as mulheres. Eles falaram o nome da mulher do Yoav Gallant, da mulher do Gantz, quer dizer, apelando para as mulheres deles, e a Sara Netanyahu, primeira-dama também, entendeu? E ela fala, pode ser que eu esteja aqui viva, eu não morri, eu estou viva, mas a minha alma foi assassinada. Eu queria que você botasse aí a imagem dela falando, o vídeo. Eu traduzo depois. Então ela fala isso, ela fala, porque eu com 16 anos tinha que passar tudo isso, porque eu com 16 anos tinha que experimentar tudo isso. É verdade que eu estou aqui respirando e viva, mas a minha alma foi assassinada. Tá? Então, foi muito forte quando eu vi isso, assim, é muito forte, porque é uma menina de 16 anos, passar pelo que ela passou, e o pai dela continua sequestrado. Quer dizer, então você entende o poder e o desespero dessas famílias que estão com seus entes queridos sequestrados, e, novamente, o dilema de Israel nesse momento, eu acho que é o pior dilema da história de Israel. Nada é pior do que isso. Você sacrificar seus cidadãos, ou você sacrificar os cidadãos mais tarde, porque você vai deixar o grupo terrorista continuar atuando. Quer dizer, então é terrível, e gostaria que as pessoas que não entendem esse dilema e que só reclamam e só falam, só acham que Israel está do lado errado da história, tentem um pouco se colocar nos sapatos, né, no lugar dessa menina de 16 anos. É uma situação que é muito triste, né, Dani? Infelizmente, ainda com essa incerteza de você saber ou não se os seus familiares que ainda estão nas mãos do Hamas estão vivos, qualquer situação. Alguns, né, têm problemas graves de saúde, como é o caso do brasileiro Michel Nizenbal, que tem diabetes e outros problemas, e não se sabe nem o local exato onde esses reféns estão, e a situação de saúde, se estão vivos ou não, e ainda o Hamas faz todas essas exigências assim absurdas, E igual você tortura falou, psicológica. E, tortura João, lembra psicológica. aquela história daqueles remédios que a França conseguiu negociar para mandar remédios, e a França está querendo se meter no meio, vamos mandar remédios porque a Cruz Vermelha nem conseguiu ver, né, os reféns. Vamos mandar remédios. Cadê os remédios? Os remédios sumiram. Ninguém sabe se o Hamas... Imagina, vai dar um montão de remédio. O Hamas vai dar para refém israelense? Começa a ficar com o remédio para os seus próprios. Não vai dar nem para civil palestino também, morador de Gaza. Ele vai ficar com ele para os seus combatentes de elite, para a sua direção, entendeu? Então sumiu, e a França está com cara de tacho agora. Porque a França ficou nessa, vou fazer alguma coisa, vou me meter, não sei o quê. Cadê os remédios? Ninguém sabe, ninguém viu. É muito triste. A gente segue acompanhando aqui essa situação, as negociações, e qualquer atualização, seja da negociação do lado de Israel ou do lado do Hamas, a gente vai falar aqui no IB, em todas as redes sociais, em todos os nossos canais. E aí, Dani, queria entrar no segundo assunto do programa de hoje, que é a questão de Rafah, né? Para quem não conhece, Rafah é uma cidade localizada ao sul de Gaza, na fronteira com o Egito, e é a Põe última. um mapinha Vou enquanto até você fala colocar o aí. mapa aqui para quem está nos assistindo conseguir visualizar de uma maneira mais exata. Essa cidade aqui, ó, próximo da fronteira do Egito, na região do Sinai, e Israel vai atuar em Rafah, como eu falei, fica no sul de Gaza,
onde estão a maioria dos palestinos deslocados de suas casas. Existem outras cidades em Gaza, além da cidade de Gaza, Khan Yunis, são zonas urbanas dentro do território palestino, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu indicou que os mais de 1 milhão de civis que estão na cidade de Rafah poderão evacuar antes que o exército comece a operar por lá. Ele falou isso porque os Estados Unidos demonstraram preocupação com o que pode acontecer com os civis que estão nessa faixa urbana, é um perímetro urbano apertado, cheio de pessoas e, enfim, né, os civis palestinos acabam sofrendo nas mãos, na situação que o grupo terrorista Hamas empurra eles, e os Estados Unidos demonstrou preocupação, e aí o exército, a pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, já está notificando os moradores de Gaza para evacuar a região de Rafah, né, Dani? Pois é, Rafah, que a gente em hebraico chama de Rafiah, que na verdade é uma cidade que fica dos dois lados da fronteira. A gente está vendo Rafah embaixo, tá vendo? E você vê o pontinho, Rafah é a região, né? E aí tem um pontinho que é a cidade mesmo de Rafah, que fica, na verdade, bem na fronteira, porque ela é dividida. Tem do outro lado também, dá para ver do lado do Egito, Rafah, não sei o que, do outro lado, não sei se é do outro lado. Enfim, mas enfim, a cidade não é de hoje, não é de Israel, não é porque Israel fez, mas desde mais de um século que passaram essa linha, né, a linha da fronteira com o Egito, e passaram no meio da cidade de Rafah. Então, inclusive, tem pessoas da mesma família que estão em Rafah egípcia e Rafah palestina. Até porque a faixa de Gaza era do Egito até 1967, e Israel, quando teve a Guerra dos 6 Dias, entrou na faixa de Gaza, e Israel se retirou em 2005 da faixa de Gaza unilateralmente, e falou para o Egito, pega de volta, porque Israel devolveu também, de 67, Israel também entrou, né, conquistou, invadiu, a palavra que você quer usar, o deserto do Sinai, né? E com o acordo de paz com o Egito, né, Israel devolveu todo a Península do Sinai e falou, leva também a faixa de Gaza, que é de vocês, né? E o Egito falou, não, obrigada. Não, a faixa de Gaza só tem gente lá da Irmandade Muçulmana, só tem extremista, só tem radical, a gente não quer. O Egito não quis a faixa de Gaza, e a fronteira passou lá. Quer dizer, já existe essa fronteira, mas ela continua existindo. E até hoje o Egito também, você fala, não, coitado dos evacuados, deslocados, saíram do norte, né? Porque Israel entrou pelo norte, né? por Jebalia, pelo norte, depois foi para a cidade de Gaza, aí chegou a Deir al-Balah, que a gente está vendo aí, depois Khan Yunis, e agora só Rafah, a única região que o exército israelense ainda não atuou. E a maioria dos palestinos que fugiram do norte foram para lá e estão morando em campos de refugiados mesmo, assim, com tendinhas brancas, né? Aquela coisa assim, nas piores condições possíveis. E agora a gente está no inverno, né? E o Hamas rouba toda a ajuda comunitária, não toda, mas a maior parte da assistência humanitária que Israel deixa entrar lá, a pedido dos Estados Unidos, e porque Israel, enfim, deixa entrar lá comida, tal, não sei o quê. E o Hamas rouba, então essas pessoas estão quase passando fome mesmo. Não digo quase porque ainda tem comida, mas é comida muito, sei lá, macarrão com queijo, macarrão com sei lá o quê. Não tem assim comida, fruta, entendeu? Não tem comida com substância, né? E o Hamas rouba tudo que entra, né, que é melhorzinho, né? Então, eles estão lá. E por que o Egito, então, não abre sua fronteira para deixar refugiados entrarem no Egito? Toda a Península do Sinai, ela é meio vazia. Não vazia. Tem, claro, pessoas que moram lá, mas ela tem muito espaço. Podia deixar os refugiados, temporariamente ou não, entrarem no Egito, abrir a fronteira com o Egito, que fica totalmente fechada, tanto quanto a fronteira com Israel, fica totalmente fechada, e deixa os palestinos entrarem lá. Não. O Assisi, né, o presidente do Egito, já disse que de jeito nenhum vai deixar os palestinos entrarem no Egito por vários motivos. Pelo motivo político interno, que ele odeia esse pessoal da faixa de Gaza, segundo ele mesmo, não estou falando isso da minha boca, não, ele acha que eles são todos
extremistas e radicais, filhos da Irmandade Muçulmana, que é um movimento que é considerado terrorista no Egito, e porque ele quer pressionar Israel na questão da criação de um Estado palestino, não vai deixar nunca que entrem palestinos e que esses palestinos tenham uma boa vida em algum outro lugar. Que é a mesma coisa que acontece no Líbano, palestinos no Líbano, palestinos na Síria, que são mantidos como refugiados para pressionar Israel a fazer um acordo de 2 estados, alguma coisa assim. E quem paga o pato na vida real por essa pressão geopolítica são as pessoas que gostariam, talvez, de pelo menos temporariamente ir para um outro lugar, entendeu? Ou não, ou, sei lá, não sei quantas pessoas também aceitariam ir para o Egito se abrisse a fronteira. O que a gente sabe é que a fronteira está fechada. Então, de qualquer maneira que a gente olhe a situação, essas pessoas que moram na faixa de Gaza são peões de uma geopolítica maior do que elas e acabam sendo usados como pressão internacional para cá ou para lá, tá? E é realmente uma coisa terrível a nível pessoal, a nível social, né? Então, elas estão lá. E aí, como agora tem essa maior parte dos palestinos que fugiram do norte estão em Rafah, perto da fronteira do Egito, inclusive o Egito morrendo de medo que haja aí uma tentativa de derrubada de cerca, de não sei o quê, que eles tentem entrar à força no Egito. Israel já falou, olha, a gente, por enquanto, até agora não entrou em Rafah, mas a gente sabe que Rafah é onde está toda a liderança do Hamas, os que estavam na cidade de Gaza foram para lá, porque Rafah é o segundo ponto de Han Yunis e Rafah, os lugares onde estava boa parte dos comandantes do Hamas, além da cidade de Gaza. Então, no norte e no sul, o Hamas tinha pontos, né, de comando, um era a cidade de Gaza, eles fugiram, e aí foram para o sul, aí de Han Yunis desceram para Rafah, e lá também tem centenas de túneis subterrâneos, que provavelmente onde está o Muhammad Def, o Yahya Sinwar, os líderes do Hamas, que Israel gostaria muito de pegar e matar, porque seria o fim de uma vitória para Israel, e os reféns provavelmente estão lá. Os que estão vivos estão provavelmente lá. Tá? Então, Israel já falou, a gente não tem como não atuar. Além disso, a gente também quer, de alguma forma, encontrar algum tipo de solução para a fronteira. E a gente falou aqui no Expresso sobre a Estrada Filadélfia, que é justamente essa fronteira entre Egito e Rafah, né? E a faixa de Gaza. Então, Israel já avisou, a gente vai entrar com um exército lá. Agora, como é que você vai entrar com um exército num lugar que tem 1.800.000 pessoas, num lugar mínimo, onde as pessoas estão, não só que a faixa de Gaza já é muito populada e já tem, né, muitas ruelinhas, tal, não sei o quê. Agora, você imagina num campo de refugiados, realmente campo de refugiados, com tendinhas brancas. Como você vai fazer um negócio desse? Mas, por outro lado, Israel fala, não tem como a gente terminar essa guerra sem a gente conseguir o que a gente quer, que é acabar com a liderança do Hamas, e eles estão lá. E a gente também quer destruir os túneis que estão lá, os túneis que fazem fronteira entre Rafah e o Egito, né? Por onde passa todo o armamento que chega ao Hamas, entra por onde? Por esses túneis, né? Entre o Egito e a faixa de Gaza. Então, são túneis gigantes, né, Dani? A gente até mostrou na edição do Expresso aqui, dá para passar um carro popular, entra tudo lá fácil, dentro. Né? Contrabando de pessoas, contrabando de armamentos, contrabando de carro, contrabando de tudo, né? Então, Israel falou, olha, a gente deixou em 2005 e olha o que aconteceu. Agora a gente quer controlar a fronteira. Os egípcios não ficam muito felizes com isso também, mas Israel fala, olha só o que acontece. Talvez não seja por má fé que o Egito deixe entrar, mas as pessoas da fronteira ganham um dinheirinho, né, tal, e acabam deixando as coisas chegarem ao ponto que chegaram. Então, é complicado, os Estados Unidos está de olho porque não quer que tenha mais civis mortos, né? Já o número de civis mortos está diminuindo. Eu pessoalmente não acredito nos números que saem na imprensa, porque os números saem da imprensa, não por culpa da imprensa, mas são números que o Hamas é que divulga e inclusive tem até pesquisas e estudos sendo feitos agora sobre como que o Hamas fala esses números, e alguns números não fazem o menor sentido, como naquela noite que teve aquele ataque, aquele hospital, Al-Ali, que disseram que Israel matou 500 pessoas, aí no final o Hamas falou que não foi Israel que
que atacou no final das contas, né? Todo mundo já sabia, mas o mundo todo deu, Israel atacou, matou 500 pessoas. E aí o Hamas disse que foram 471. Só que no dia seguinte, estava assim, número de mortos no dia tal, 400. Como assim? Então, não era 471 só no hospital? Cadê? Quer dizer, os números são, parece assim, tipo, fala qualquer número aí, entendeu? Então, é muito difícil a gente acreditar nos números e quem são essas pessoas que estão por trás dos números, né? O nome delas, quem são essas pessoas por trás dos números. Mas, obviamente, os Estados Unidos não quer entrar nessa cumbuca mais, ele não quer enfiar a mão nessa cumbuca de morrer não sei quantas milhares de pessoas. Então, é um outro dilema que agora Israel tem, um dilema diplomático, geopolítico e militar. Como lidar com essa ameaça militar nesse lugar onde tem 1.800.000 pessoas? Quer dizer, é complicadíssimo, eu não quero entrar mais, porque a gente já está atrasado para o terceiro item, mas tem muitas coisas aí, o day after, o que vai acontecer com a faixa de Gaza depois, tudo isso influencia nesse dilema que Israel tem agora em relação ao sul da faixa de Gaza. De fato, é um dilema muito grande, né, Dani? Por isso que a gente vê essa pressão aí por parte do governo norte-americano, porque é uma área densamente povoada, com muitos prédios, muitas casas, enfim, com a população civil da faixa de Gaza com a forte presença em Rafah. Por isso que a gente vê os Estados Unidos e a comunidade internacional fazendo uma pressão sobre Israel, sobre como que vai ser essa operação militar na região, mas ao mesmo tempo o Hamas, né, se utiliza disso, se utiliza dos civis e de toda a estrutura civil dentro da faixa de Gaza, em Rafah, como escudo, e a gente segue aqui no IB acompanhando como que vai se dar essa operação, que de fato é uma operação muito complicada, né? E entrando no terceiro e último assunto, um assunto assim que dá para dizer que é um pouco mais leve, um assunto mais cultural, artístico, mas também não é. Enfim, existe uma competição internacional chamada Eurovision, qual Israel faz parte, e a representante de Israel nessa competição é tipo um The Voice, um Ídolos aqui do Brasil, só que internacional, né? E a representante de Israel para participar desse festival é a cantora Eden Golan. E enquanto os organizadores do festival enfrentam apelos ao boicote por causa da guerra em Israel, tem pessoas, né, que acompanham esse festival tá pedindo para que Israel seja boicotado do festival por conta da guerra em Gaza. E Dani, quem que é essa escolhida? Quem que é essa artista Eden Golan? E quem são essas pessoas que estão pedindo o boicote de Israel da competição, porque é uma cantora, é uma artista que não está na guerra, que não está no front, que não tem nada a ver, e as pessoas estão pedindo o boicote de uma cantora, de um artista israelense numa competição internacional, né? Pois é, o Eurovision, ou Eurovisão, em português de Portugal, ou Eurovision, aqui em Israel eles falam Eurovision, não sei. Enfim, essa competição é uma competição que existe desde 1950 e tantos, que na verdade foi criada na Europa, ela é por cima Euro, né? É uma competição internacional, mas só europeia, que é só europeia, mas que tem alguns países assim esquisitos no meio, tipo a Austrália está há alguns anos, a Austrália, que eu saiba, não fica na Europa. Israel, Chipre, que não são exatamente partes da Europa, mas fazem parte do que eles chamam de é uma entidade de televisão europeia, que Israel faz parte dessa entidade, aí foi convidada a participar. Israel participa desde 1973. E Israel é um dos maiores ganhadores do Eurovision. Israel já ganhou 4 vezes. Poucos países ganharam 4 vezes. Né? Então, Israel fortemente é visto como um competidor forte, com músicas boas, com coisas boas. Para explicar, essa competição é uma competição de músicas inéditas. Quer dizer, não é que você vai e canta uma música e faz um cover. Tá? São músicas inéditas, cada música tem que ter 3 minutos só, em ponto, 3 minutos. E só pode ter 5 pessoas no máximo em cima do palco. Os países da Europa participam. No começo eram pouquíssimos países, né? Porque a Europa
A competição, inclusive, foi criada justamente para tentar pacificar a Europa em termos culturais depois da Segunda Guerra Mundial, né? A ideia de que é uma Europa que não vai ter nunca guerra, uma Europa que não sei o quê, mas aí teve o Yugoslávia, aí teve não sei o quê, complicou. E, na verdade, hoje tem, sei lá, quase 50 países participando, inclusive Israel, e é sempre um embate entre tem política ou não tem política na competição. Porque nada no mundo não tem política, se pensar bem. Até o esporte na Olimpíada tem política. Aí vai o iraniano não quer dar mão para o israelense, no judô, aí tem atentado em Munique, aí tem não sei o quê, aí a Rússia não participou nas Olimpíadas de 1980, porque foi nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos não participaram da Olimpíada não sei o quê, porque estava no meio da Guerra Fria. Quer dizer, então, até no esporte tem política, mesmo na Olimpíada, que teoricamente seria a política. E Eurovision é uma espécie de Olimpíada da música, teoricamente a política, né, europeia, mas que política entra. Tanto que a Rússia tá banida nesse momento. Desde que começou a guerra na Ucrânia, em 2022, 2021, já nem sei quando começou a guerra na Ucrânia, a Rússia foi banida. 2022. 22. Então, a Rússia foi banida de 2023, já tinha sido banida depois daquela questão da Crimeia, em 2014, e, inclusive, a Ucrânia ganhou 2 vezes. Quando ganhou, quer dizer, tinha ganhado uma vez anterior também, uma música linda, inclusive, em 2005, 2004, mas a Ucrânia ganhou em 2015 e ganhou em 2022. Que engraçado, né? Por que será? 2022 ou 2023? Ou do ano passado? Não, ano passado foi a Suécia, tanto que vai ser na Suécia esse ano. Quer dizer, por que será que a Ucrânia ganhou 2 vezes logo depois que teve uma guerra com a Rússia? Né? Quer dizer, e todo mundo sabe que não era a melhor música, nenhuma das vezes, porque teve política no meio. Quer dizer, então tem política, mas é uma coisa meio a gente não fala. Então, mas tem muita gente que imediatamente apela para a política. Então, o primeiro que falou que Israel não deveria participar no Eurovisão desse ano, em geral, em maio, né? Que Israel não deveria participar do Eurovision desse ano, foi a Islândia. A Islândia fez um abaixo-assinado lá, a Islândia só tem 300 mil pessoas, né? Então, sei lá, 5% da população da Islândia inteira assinou abaixo-assinado, Israel não tem que participar, que Israel faz genocídio, aquelas coisas que a gente sabe que Israel está sendo condenado pelo mundo, né? Então, a Islândia falou, se Israel participar, nós não vamos. Aí depois começou uns abaixo-assinados nos países escandinavos. E é complicado porque o Eurovision é na Suécia, né? Então, na Noruega, Dinamarca e Suécia, começou em uns abaixo-assinados, mas não chegou a um boicote oficial. Então, o boicote oficial, por enquanto, é só da Islândia. E o Reino Unido também, um dos participantes do ano passado, acho que foi do ano passado, do ano anterior, que tem ascendência árabe, falou também que não deve ir, não sei o quê. Então, mas a gente ainda está em fevereiro, né? Isso com certeza nos próximos meses, a gente vai ver mais disse em relação a essa coisa do boicote. Por enquanto, a diretoria do Eurovision disse que não vai boicotar, porque não tem nada a ver uma guerra com a outra. A guerra da Ucrânia foi a Rússia atacando a Ucrânia sem motivo nenhum, teoricamente, mas sem a Ucrânia ter atacado a Rússia, né, sem ter feito, né? E nesse caso de Israel e a faixa de Gaza, Israel foi atacado por um ataque terrorista terrível, o segundo maior ataque terrorista da história do mundo, né? Então, talvez o primeiro, se contar per capita, né? Porque as Torres Gêmeas, num país de 300 milhões, 150 milhões, aqui é um país de 10 milhões, onde morreram 1.200, quase 1.300 pessoas. Quer dizer, então, por enquanto, Israel não vai ser boicotado. Mas a gente pode ver que a política vai estar no meio, até porque tem pesquisas nesse momento, é claro que isso tudo pode mudar, dizendo que Israel é um dos 5 favoritos esse ano, ainda não tem música escolhida, não tem nada, mas porque tem muita gente que também simpatiza com Israel na Europa, né? Então, principalmente as pessoas que assistem esse tipo de competição, né? De música. Então, na França tem uma comunidade judaica grande, na Rússia tem comunidade judaica, quer dizer, então pode ser bom ou mal para Israel. Então, é terrível isso. E outra coisa que eu falo em termos de política no Eurovision, Eurovisão, é que toda vez que se fala, vamos boicotar, e não é de hoje que se fala que o mundo não gosta de Israel, os europeus não gostam de Israel, Israel não vai não sei o que, toda vez que Israel
fica nas posições finais, não ganha muitos pontos. Mas aí acontecem coisas que demonstram que não é verdade, como Israel ter ganhado pela quarta vez em 2018, com a Neta Barzilai, né, com a música Toy. O Eurovision foi em Israel em 2019, foi em Israel, não houve boicote nenhum, nada. E ano passado a Noa Kira ficou em terceiro lugar. Quer dizer, então, tem política ou não tem política? Deixa para os nossos telespectadores decidirem. Sobre a Eden Golan, de 20 anos, ela tem só 20 anos, ela nasceu em Israel, mas com 3 anos a família dela foi para a Rússia por causa do trabalho do pai. O pai é um lituano, judeu, e ele arranjou um trabalho na Rússia. Eles ficaram lá até ela ter 19 anos, quer dizer, ela com 19 anos resolveu voltar para Israel. A mãe dela é uma russa, é uma judia ucraniana, quer dizer, então ela é filha de uma judia ucraniana e do judeu lituano, e ela foi criada na Rússia, e as primeiras coisas que ela fez, assim, já com 14, 15 anos, ela já cantava em The Voice Kids, essas coisas assim, na Rússia. Ela ficou em 5º lugar num The Voice Kids desses, ficou também finalista no Eurovision infantil, que a escolha da criança, que tem agora um Eurovision infantil com crianças, e ela também foi uma das qualificadas, quase ganhou para representar a Rússia, né? Mas aí ela voltou para Israel em 2019, ela fala hebraico com um sotaquezinho, inclusive, porque ela foi criada na Rússia, e ela ganhou, ela participou de alguns outros, né? Como eu falei, somente na Rússia, ela fez parte de girl band na Rússia e tudo, e aí ela resolveu participar do não é que não chama The Voice, chama The Next Winner, não, The Next Star, The Rising Star, The Next Star, Korava Ba. E eu quero mostrar então o clipe dela para terminar, o clipe dela na primeira audition dela, a primeira vez que ela cantou, como ela pegou de surpresa os juízes com a voz dela, porque ela realmente tem uma voz maravilhosa e canta muito bem. You're broken down inside. Welcome. Of living life on a merry-go-round. And you can find the fighter. Whoa. But I see it in you. So we're gonna walk it out. Move mountains. We're gonna walk it out. And move mountains. And I'll rise like the day, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. No, and I'll rise up, high like the waves, I'll rise up, in spite of the ache, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. Que a gente pode parar agora, senão a gente vai deixar todos os minutos. Só para terminar, né? Apesar de que eu queria só fazer um parênteses um pouco triste, que eu esqueci de falar, que três pessoas que estavam participando saíram, 3 pessoas estavam participando desse festival, da escolha, né? Para quem vai ir no Eurovision por Israel. Um dos participantes que participou em dezembro teve que sair porque foi chamado para ser reservista em Gaza e morreu em Gaza. E, inclusive, na final, que foi essa semana, né, ela foi escolhida, Eden Golan, teve uma homenagem a ele, cantaram uma música para ele e tal e tudo. E teve também outros candidatos que também foram chamados para lutar em Gaza, que tiveram que largar o sonho, né, de representar Israel no Eurovision para lutar em Gaza. Realidade. Muito triste, né, Dani, essa situação de a quantidade de jovens, né, jovens talentos aí das mais variadas áreas que morreram, que foram chamados para a guerra. E, enfim, fica a nossa torcida aqui para Eden Golan. Você mostrou o vídeo aí, tem um vozeirão assim, impressionante. Até me emocionei aqui, eu confesso que eu não tinha escutado. E fica a nossa torcida aqui para representante de Israel no Eurovision.
E com isso a gente vai chegando ao fim de mais uma edição aqui do Expresso Israel. Quero agradecer a você que acompanhou o programa até o final. Se você não deixou o seu like no vídeo, é só clicar aqui embaixo no joinha. Se você não for inscrito também no canal aqui do IB no YouTube, se inscreva. Se você quiser ajudar o Instituto Brasil Israel a dar continuidade a esse trabalho, é só escanear esse QR Code aqui na tela com o seu celular, que é muito importante o seu apoio aqui para a gente. Um ótimo final de semana, Dani. Brigadão e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem.